no Conexões Criativas dessa semana, um dos assuntos em pauta, escritores e livros. Uma entrevista com o escritor, editor e divulgador da literatura produzida no Espírito Santo, Caco Apel. E ainda no programa, uma matéria sobre um livro infantil que promove uma viagem pelos principais pontos turísticos e patrimônios culturais do Espírito Santo. Mais um lançamento da Muqueca Editorial. E como o assunto é criatividade, o Conexões Criativas vai mostrar que inovação cabe em qualquer negócio, até mesmo na empresa de contabilidade e gestão super simples. Glaucio, eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão de não pagar o 13º do contador. Bom, essa é uma bandeira que o Gestão Super Simples levantou logo no nosso lançamento, já tem um pouco mais de 5 anos como empresa de contabilidade. E veja bem, qual é o prestador de serviço, qual é o profissional liberal que você paga 13º? Tem alguém que você contrata que você paga 13º? Então nós, quando abrimos a contabilidade, julgamos isso uma coisa absurda. Pagar ao contador, ele não é seu funcionário. 13º é uma criação da nossa CLT que vem lá da época, né? Lá da década de 40 ainda do Estado Novo Brasileiro. E o que isso tem a ver com uma prestação de serviço? Então foi uma bandeira que nós levantamos, foi uma luta, inclusive com algumas críticas, é evidente, mas nós ficamos felizes de que nós trouxemos uma nova ótica e hoje vemos uma grande parcela de profissionais entender que não há o menor sentido em cobrar 13º de serviços contábeis. Você agora está com um movimento, muito também, imagino, em função da pandemia, de incentivo às novas empresas. Como é que é esse processo? Todo esse processo que nós estamos vivendo nesse ano 2020, altamente desafiador, não tem a menor dúvida, está levando a uma percepção de algo que já vinha acontecendo, mas a passos mais lentos, e agora fomos acelerados. Nós temos que ter a percepção de que o emprego diminuiu, mas não as necessidades humanas. Então, o que eu quero estimular as pessoas com o trabalho nosso do gestão, mais do que oferecer contabilidade, é dizer para eles, pare de pensar num mundo só com empregos. Os empregos vão ser bem menos empregos, vamos ter menos deles, e apesar de termos menos empregos, as pessoas continuarão precisando comprar produtos e serviços. Então, se precisam continuar comprando produtos e serviços, não tem a menor dúvida, é o espaço do empreendedor. E a gente quer estimular, então você que está ouvindo a gente, precisa começar a pensar em empreender. E para empreender precisa de um CNPJ. Por isso, o Gestão lançou uma campanha com benefícios grandes para que ele possa abrir o CNPJ conosco. Que tipo de benefícios vocês estão oferecendo? Muito bem, então vamos primeiro pela abertura da empresa, como abrir a empresa com benefícios. Primeiro é o custo. Nós, por uma taxa única, o cliente já vai ganhar o eCPF, porque hoje é obrigatório na abertura de qualquer empresa, e o eCNPJ. São os 2 certificados digitais. Esse é um convênio nosso com a SSA Brasil Serasa Experian, que já oferece esse benefício. Já ajuda muito porque diminui o custo de abertura. Além disso, dentro do Gestão, a gente estimula que os nossos clientes façam negócios entre eles, que sejam empresários que se conheçam. Isso através de uma comunidade que nós criamos dos próprios clientes e a gente, semanalmente, a gente está lá numa reunião online, então toda semana os nossos clientes se encontram, é um ponto de encontro online, tanto na reunião como também nas redes sociais, onde eles divulgam os produtos. E nós estimulamos então negócios entre nossos clientes, ajudando eles a prosperarem e realmente serem empreendedores de sucesso. Você estava conversando comigo sobre a questão de trabalhar mais com prestadores de serviço, que esse é o caminho. Isso é uma quebra de paradigma no Brasil, não? O prestador de serviço é uma necessidade, né? Hoje a gente começa a pensar o seguinte, e eu posso dizer bem do nosso exemplo de gestão. Hoje muita empresa está lá com uma pessoa no departamento financeiro, faz o seu contas a pagar, a receber, é mais um funcionário, é mais um custo, é mais encargos, é mais preocupações com regras trabalhistas que no Brasil são pouco flexíveis, extremamente complexas de se acompanhar. Por que ele não terceiriza esse trabalho? Por que ele não contrata alguém que faça isso? Por exemplo, nós no Gestão Super Simples oferecemos essa possibilidade, um serviço terceirizado. E qual é o benefício? Além dele contar com um profissional com mais qualificação, porque não que o profissional que é funcionário seja menos qualificado, mas este profissional
por ele trabalhar com mais empresas, ele tem que ser mais dinâmico, ele tem mais conhecimento. E ao mesmo tempo, você vai ter a metade do custo do que ter um colaborador. Então é interessante que você prestando serviço, você vai ter mais oportunidades. Hoje quem presta serviço a uma única empresa, como empregado, tem uma limitação de renda. Quando você abre seu CNPJ e você pode transformar o que você faz hoje como empregado na forma de serviço, certamente você vai poder oferir mais renda e vai diminuir o seu risco de não empregabilidade. Eu costumo brincar o seguinte, que no Brasil a gente fala que tem desemprego, aliás no mundo todo, e só existe desemprego porque inventaram um negócio chamado emprego. Não teria gente desempregada se não tivesse emprego. Agora, se você é um prestador de serviço e você atende a 3, 4 empresas distintas, pode até uma encerrar contrato, mas a sua renda não para. Você sempre tem alguma renda caminhando. Eu percebo também na gestão Super Simples que vocês estão investindo em palestras, em formação e cursos para mudar, né? Mudar mesmo a mente das pessoas, essa cultura. E em contrapartida eu vejo também, por exemplo, instituições batendo na tecla de que estão formando empregados. Imagino que seja uma tarefa difícil essa, né? Num país que foi construído sobre a base da ideia do emprego e da carteira de trabalho, você vê que a gente teve uma reforma trabalhista, uma mini reforma, e não conseguimos eliminar a ideia da carteira. A gente pensa ainda naquela carteirinha de papel, que até deixou de existir, já tem a carteira digital, mas esse é o nosso raciocínio. Numa sociedade construída por décadas nesse conceito, é difícil falar em empreendedorismo, né? Ainda que o Brasil seja considerado um país muito empreendedor, as pessoas empreendem aqui por necessidade. Quando estão sem nenhuma alternativa de renda, elas vão para o empreendimento. Mas a economia do presente, antes a gente falava economia do futuro, a economia do presente é você começar a empreender. O que você faz aí não poderia virar uma prestação de serviço para alguém? E alguém não vai contratar você? Certamente vai, porque como eu falei, as necessidades humanas elas vão continuar existindo. Eu continuo precisando de departamento financeiro na minha empresa, eu continuo precisando da manicure, preciso cortar meu cabelo, preciso cuidar da aparência, preciso comer, eu preciso comprar roupa, vai continuar existindo tudo isso. Não é porque houve uma pandemia que diminuiu o consumo das pessoas ou as necessidades, elas só migraram um pouco. Entretenimento continuo precisando, mas não vou ter mais cinema. Então eu vou ter outra coisa, mas alguém vai prestar esse serviço. O que você pode hoje prestar de serviço ou vender de mercadoria, que ao invés de ser um empregado, você seja o dono do próprio negócio? Este é o mundo do presente e cada vez mais do futuro, de pessoas empreendedoras que têm garantia de renda porque têm múltiplos contratos, então elas não têm o perigo de ficar sem renda, estão sempre com renda e não vão conhecer nunca mais a ideia do desemprego e da falta de recursos. Agora eu vou para um rápido intervalo e já retorno com uma entrevista com um integrante da indústria criativa do Espírito Santo, o editor e escritor de livros Caco Abel. Eu volto já. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Cult Boutique. Arte e estilo para você criar a sua própria moda. Aberto em dias pares. E G-Crio, tinta boa de verdade. Caco transforma histórias de vida em livros, e os poemas, contos, crônicas, antes textos fragmentados em cadernos e pedaços de papel, revelam-se obras literárias por sua intervenção criativa. Como editor, Caco tem contribuído para lançar novos escritores. Eu comecei, antes de escrever, eu fazia trabalho de edição. Mas não como um editor, como se entende que um editor faz numa editora. Eu comecei como designer gráfico, que fazia produção gráfica para pessoas que quisessem ou precisassem publicar o seu livro, né? Era um trabalho de produção gráfica, digamos assim. Mas eu sou um leitor, né? Eu sempre fui um leitor, um grande leitor. Leio tudo o tempo todo, desde criança.
que eu leio muito. E por ler muito, quando eu vim para cá, para Vitória, e os amigos aqui todos escrevem, todo mundo escrevendo, minha mulher escreve, começou a me dar vontade de escrever também. E eu poderia escrever sobre aquilo que eu lia. E me deu a ideia de escrever, fazer crônicas, mas na época não eram nem crônicas, eram anotações sobre os livros que eu estava lendo, né? Fui escrevendo aquilo ali. Literatura universal, eu escrevia sobre livro de qualquer lugar, literatura norte-americana, europeia, escritores russos, tem um escritor japonês que eu gosto muito também, escritores brasileiros, escritores daqui, capixabas, né, que eu comecei a conhecer, os escritores daqui. E eu comecei a escrever sobre isso. E já tinha uma quantidade grande de textos que eu mandava sempre para um amigo, que também é escritor aqui em Vitória, que é o Pedro J. Nunes, né, um grande escritor. Eu mandava para ele falar alguma coisa e ele gostava muito. Até que um dia ele falou, por que você não junta essas crônicas todas, não faz um projeto e não escreve na Lei Rubem Braga? Eu até achei engraçado aquilo, porque eu não me achava um escritor, né? Para mim aquilo ali era... E ele insistiu muito, eu fiz então. Juntei tudo, organizei e arrumei um grande amigo também, do professor Luiz Guilherme Santos Neves, para fazer um prefácio, que ficou melhor que o livro, o prefácio. E inscrevi na Lei Rubem Braga e foi aprovado o projeto, né? Eles me deram lá um dinheiro suficiente para fazer o livro, né? E aquilo ali me despertou essa coisa da literatura local, sabe? Porque tinha muitos textos de pessoas daqui, livros que eu tinha adorado. E aí, por conta disso, eu fiquei conhecendo eles, esses escritores, que também faziam parte desse mesmo círculo de amigos. Eu me tornei um membro, né? Do Sabalogos, né? Conhecido Sabalogos, eu passei a ser um deles. E todos ali escritores, e começaram a me pedir para produzir os livros deles. A questão da divulgação da literatura do Espírito Santo é um propósito, né? Um propósito seu. Acabou surgindo digamos, esse lado do trabalho, né? Por gostar muito dos livros que eu produzi e venho produzindo, alguns assim de qualidade, sem questão, né? Como por exemplo, eu acabei produzindo livros do Reinaldo Santos Neves, do próprio professor Luiz Guilherme, do Pedro Nunes, Guilherme, Getúlio Neves também, e outros, né? Eu fiquei meio assim, eu me apaixonei por esse trabalho de estar dentro da produção editorial e poder difundir esses livros. Então eu não perco a oportunidade de fazer pacotes de livros de escritores daqui para mandar para os meus amigos lá de fora, de Rio, São Paulo. Mandei para um amigo que estava morando em Paris, mandei livros para eles, entendeu? Para onde eu puder, eu faço um pacote de livros de autores capixabas e mando. E, ao seu ver, qual é o maior entrave para o escritor regional do Espírito Santo? Quando um escritor jovem vem falar comigo, aquele que escreveu um livro, ou está querendo escrever, quer publicar, a pergunta deles é sempre essa: como é que eu faço para publicar o meu livro? Né? Então eu digo assim, se você puder se mudar e morar em Rio, São Paulo, e levar para lá os seus escritos, e lá você correr atrás do seu espaço, se você puder fazer isso, você deve fazer, né, se você tem essa disposição. Porque daqui, né, de longe, de São Paulo principalmente, Rio de Janeiro, é muito difícil você conseguir chegar a ser conhecido, a ser, digamos assim, um escritor comprado, né, nos grandes centros do Brasil. Há exceções, eu não vou dizer que é impossível. Agora mesmo, né, esse mês, um escritor daqui, né, o Cauê Guimarães, ele teve um livro, um romance, premiado por um prêmio de literatura nacional do Sesc, e vai ser publicado esse livro por uma grande editora, o que talvez seja a exceção que confirma a regra, né? É possível, mas é muito difícil, é muito difícil. É fazer com que você seja conhecido lá fora, que é onde se publica realmente livros, de forma que a pessoa eventualmente se transforme num escritor profissional. E Caco, qual a importância da literatura? Eu tenho uma frase, uma expressão que não é minha, que eu gosto muito, que é: ler um livro é viver uma vida, né? Eu acho que a pessoa que lê, principalmente ficção, romances, crônicas, né, contos, acho que a pessoa que lê esses livros, ela tem uma vivência maior das coisas, ela entra em contato com pensamentos, entra em contato com outras vidas vividas, com outros pontos de vista sobre tudo que acontece no mundo, que
que é muito velho, né? Nós não inventamos nada. Todos os dramas que nós vivemos hoje, né, são dramas que já aconteceram muitas vezes, muitas e muitas vezes, em muitas eras, muitas épocas do mundo todo, da história da humanidade, né? Eu acho que quem tem leitura tem uma vantagem muito grande na vida, sabe? A leitura, além da libertação, né? Quem lê, pensa. Quem pensa, decide por si. Não precisa esperar que os outros digam aquilo que é melhor para você mesmo. O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Padre Antônio Vieira. O escritor é aquele que enlaça o leitor e o transporta por lugares inimagináveis. Eu vou dar só uma paradinha. É o tempo de eu fazer uma viagem pela literatura. 1 minuto só. Nessa pandemia, o livro tem se revelado um grande amigo para muita gente, exatamente como para o personagem Betinho, do Livro de Asas. Impossibilitado de viajar e condenado a ficar confinado em casa nas férias, Betinho encontra consolo nos livros. Ele decide mergulhar na literatura produzida no Espírito Santo e descobre nas entrelinhas histórias de patrimônios culturais e de pontos turísticos capixabas. O Livro de Asas, escrito, ilustrado e editado por Ilvan Filho, apresenta imagens coloridas e envolventes que certamente promovem o encantamento dos pequenos leitores, levando-os a uma viagem de norte a sul do Espírito Santo. Por meio do livro, o leitor percorre o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, a Pedra da Cebola, a Catedral Metropolitana de Vitória, a Pedra Azul, visita o Pico da Bandeira e também o Frade e a Freira, e ainda a Cachoeira de Matilde, a Praia da Areia Preta, a Ilha de Trindade, o Mosteiro Zen Budista, Regência e Itaúnas. O Conexões Criativas vai ficando por aqui e eu recomendo a você uma passada lá na página da Muqueca Editorial, no endereço que está aparecendo aí na tela, e conferir os maravilhosos livros infantis da editora. Até mais! Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Cult Boutique. Arte e estilo para você criar a sua própria moda. Aberto em dias pares. E G-Crio, tinta boa de verdade.